Bom, pessoal, então nessa aula vamos falar um pouquinho sobre strings. Então, strings são um tipo especial de dados em que se armazenam nas chamadas coleções de caracteres, ou seja, textos. E uma coisa importante que eu preciso falar sobre elas é que elas são declaradas ou entre aspas ou entre apóstrofos. Então, nesse exemplo aqui nós temos duas variáveis, a variável 1, a var1 e a var2. Percebam que, mesmo sabendo que eu estou digitando um número, se eu declaro esse número entre aspas, eu diria que essa variável é do tipo string, enquanto a variável 1 vai ser do tipo numeral. Ok? Bom, então, eu vou apresentar para vocês algumas operações com strings. A primeira operação é chamada concatenação de strings, quando eu tenho strings aplicados a duas variáveis e eu aplico uma soma a essas variáveis, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona. Vamos lá, vou criar duas variáveis que são strings. Vou chamar de variável A, que eu vou chamar de... pode ser meu nome, Diego, ok? E eu vou criar uma variável B chamada Mariano, ok? Então, se para imprimir uma string, a gente já aprendeu que é o comando print, ok? Print A, ele vai imprimir o nome aqui embaixo. Print B, ele vai imprimir o nome. Bom, para concatenar strings, vou criar uma outra variável chamada concatenar, que vai receber A mais B. Então, o que acontece? Se eu somo duas variáveis com números, eu vou fazer a soma dos números. Se eu somo duas variáveis com strings, eu não estou somando. Eu estou fazendo uma operação de concatenação. Então, o que vai acontecer se eu imprimir concatenar? Ele vai unir essas duas palavras, ok? Então, percebam aqui que seria interessante a gente colocar um espaço entre os dois nomes. Então, o que a gente vai fazer? Para colocar um espaço, eu abro aspas e digito o espaço aqui, ó. Percebam que o que vai ser impresso vai ser simplesmente o que tiver dentro das aspas. Então, se eu imprimir, vai imprimir corretamente Diego Mariano. Então, dando prosseguimento aqui, vamos aprender outras operações com strings. Uma operação interessante é a gente saber o tamanho de uma string. Como que eu sei o tamanho de uma string? Usando a função len, ok? Então, como que eu uso a função len? Eu simplesmente vou criar uma variável chamada tamanho, recebe len concatenar. Se eu imprimir tamanho, ele vai contar a quantidade de caracteres que eu tenho dentro de tamanho. Então, uma coisa interessante, tá falando que tem 13 caracteres. Se a gente contar aqui, ó, Diego, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. O que ele contou? Ele contou o espaço que eu concatenei aqui, ok? Então, esse espaço também vai contar na nossa contagem de tamanhos. Dando prosseguimento, eu também posso fazer uma navegação pelo índice. Para isso, eu vou usar colchetes e vou aplicar um valor a esse colchete. Vai ser o numeral que é da posição que eu quero exibir, ok? Então, se eu quero, por exemplo, exibir a posição 2, o que vai exibir na posição 2? Vai exibir o E. Por que o E? Porque em computação a gente começa a contagem do zero. Então a posição 0 vai ser o D, a posição I vai ser o 1 e a posição 2 vai ser o E. Querem ver isso? Print A. Vamos lá. 1, 2. Ele vai imprimir D e E. Vamos imprimir o resto também. D, I, E, G. O que acontece se eu colocar uma posição que não existe? Por exemplo, a gente sabe que a variável A ela tem 5 caracteres. Se eu mandar imprimir a posição 5, que seria exatamente o sexto valor, o que acontece? Ele apresenta um erro. Que erro que é esse? String index out of range, ou seja, eu tentei acessar um índice que não existe dentro da minha string. Ou seja, o índice 5 ele não existe na minha string. Ele só tem 5 caracteres. Lembrando que começando de 0. Então, o sexto item, que seria o item 5, ele não existe. Então, se ele não existe, vai dar erro. Então, tome bastante cuidado com isso ao trabalharem com
strings, ok? Então, lembrando, contagem inicia pelo valor 0, mais uma vez. Uma coisa interessante é que eu posso imprimir um pedaço da minha string. Para isso, eu vou digitar a sequência e entre colchetes o valor de início e o valor até o final, ok? Então, por exemplo, se eu quiser imprimir de concatenar, vou imprimir a palavra Diego, concatenar. Não print direto, né? Print, concatenar. Lembrando, eu quero imprimir, por exemplo, só o Diego de Diego Mariano. Então, vou começar do 0 até a posição 5. O que vai acontecer na posição 5? Vamos imprimir? Ele imprimiu o Diego, ok? Se eu colocasse 6, imprimiu o Diego também, mas ele imprimiu o espaço a mais que a gente colocou aqui na concatenação. Vamos imprimir tudo, eu coloco do 0 até o final. Se eu quiser, por exemplo, ignorar a primeira letra, do 1 até o final, ok? Lembrando sempre, o primeiro valor é o valor que eu inicio, 2 pontos para indicar até onde eu quero imprimir, e o segundo valor vai ser onde eu quero terminar. Um valor a mais de onde eu quero terminar. Então, por exemplo, eu quero imprimir só do D, I, G. D, I é G, ok? Então, o G a gente sabe que é a posição 3, ok? 0, 1, 2, 3. Se eu colocasse até 3 aqui, ele não ia imprimir tudo. Ele ia imprimir até o 3, do 0, 1 e 2. Se eu quero imprimir o G, eu coloco de 0 até 4, ok? Porque aí ele vai imprimir os valores 0, 1, 2 e 3, ok? 4 valores. Bom, então por strings, vamos dar uma pausa aqui e a gente continua daqui a pouco.